foi escrito, nós cresceremos uma vez mais na graça e conhecimento de Jesus. Irmãos, a conversão de Cornélio, que começa a ser descrita a partir do capítulo 10, versículo 1, ela vai marcar a abertura do evangelho aos gentios. Nós vamos ver que, de fato, a igreja em Jerusalém e todos os apóstolos se conscientizam de que a salvação também agora era gozada pelos gentios, por aqueles que não eram judeus. E Deus usa como peça fundamental para trazer esse convencimento um dos apóstolos mais nacionalistas que você pudesse imaginar. Um dos judeus mais ferrenhos, que era o apóstolo Pedro, defensor do judaísmo, como nós observamos em vários textos da palavra de Deus. E é esse mesmo homem nacionalista, ferrenho defensor do legalismo, que Deus usa para abrir os seus olhos e contemplar a conversão dos gentios, e poder ele mesmo ser o instrumento de Deus para levar a defesa do evangelho a todos os religiosos de Jerusalém. Então, esse evento da conversão de Cornélio é um evento que faz essa abertura pública do evangelho sendo pregado para o alcance dos gentios. E é por isso que o evangelho chega até nós hoje aqui também, anos mais tarde no Brasil, porque essa barreira desse preconceito, essa barreira do tradicionalismo foi quebrada e rompida através da conversão de Cornélio. Deus salva Cornélio, que era um homem piedoso, era um centurião romano. O que significa um centurião romano? Ele tomava conta de um grupo de 100 soldados. Ele era italiano, fazia parte da corte italiana, mas era um homem piedoso, e a Bíblia diz temente a Deus, e que chega ao conhecimento do evangelho necessário para a sua salvação, porque Pedro, sensível ao Espírito Santo de Deus, vai até a casa de Cornélio e lhe apresenta a mensagem de salvação. E duas coisas eu quero destacar, e é por isso que eu escolhi o último hino que o grupo de louvor cantará sobre oração, porque duas coisas tremendas acontecem nesse evento através da oração. Porque, sabe, Deus se revela a Cornélio quando ele orava. Enquanto ele orava, mesmo não conhecendo a Jesus, mesmo não conhecendo o evangelho, mas de forma piedosa, orando a Deus, foi quando ele foi tocado pela graça de Deus. Ah, irmãos, mas o evangelho só chega até Cornélio, porque de igual modo tinha um outro homem orando do outro lado, e esse homem era Pedro. Eu não sei se você já percebeu o quanto a oração é poderosa, o quanto a oração pode mover montanhas, o quanto a oração pode trazer a salvação dos teus entes queridos. Eu não sei se você percebeu, eu não sei o quanto você tem valorizado com relação à oração, mas a oração é de fato destacada aqui, porque tanto Cornélio como Pedro estavam orando quando Deus falou com eles. E vai se destacar nesse evento da conversão de Cornélio alguns aspectos interessantes. A salvação que vem única e tão somente pela graça de Deus por meio da fé, e não por obras. E não por obras. Nós vamos ver outra coisa interessante sendo destacada, o fato de que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos, sem exceção. Para todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. Não há barreiras para o evangelho. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. Um terceiro grande ingrediente será destacado nesse evento da conversão, que é o fundamento de que o batismo é para aquele que crê. O batismo não precede a salvação. É por isso que nessa igreja nós não batizamos infantes, não batizamos bebês, não batizamos crianças, porque o batismo é consequência de uma vida que creu em Jesus e que deseja ser batizado. E nós veremos aqui também o fato de que o Espírito Santo é o garantidor da nossa salvação. Já disse Spurgeon no passado que a porta da fé foi aberta aos gentios. E a partir do momento que a porta da fé foi aberta aos gentios, ninguém mais
pode fechá-la. Amém? Ninguém fecha a porta de salvação. Amados, vamos começar pelo fim? Porque hoje nós vamos ver todo esse evento que vai do capítulo 10, do versículo 1, até o capítulo 11, no versículo 18. Então eu quero começar pelo fim. Vamos ler os dois últimos versículos, o versículo 17 e 18 do capítulo 11. Abrem Atos 11, nós leremos o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor por intermédio do evangelista Lucas, nos versículos 17 e 18 do capítulo 11. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Você pode dizer amém? Até para nós aqui hoje brasileiros, nós que somos aqui de Embu Guaçu, reunidos aqui, até a nós deu Deus o arrependimento para a vida. Louvado e bendito seja Deus, que abriu a porta do evangelho, abriu a porta da salvação, para que os gentios, como nós, também pudéssemos ser salvos. Por isso, meus amados irmãos, eu quero aqui abordar, agora indo para o começo, volta comigo no capítulo 10, porque nós vamos ver como é que eles chegam a essa conclusão de que até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. O primeiro ponto que eu quero aqui destacar para vocês vai na leitura dos primeiros 4 versículos. Atos 10, vamos ler de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia, quero fazer aqui um intervalozinho, uma explicaçãozinha. Alguém se lembra de Atos 1:8 ainda? Vocês receberão poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Presta atenção nisso. Tudo começa em Jerusalém. Tudo começa em Jerusalém na descida do Espírito Santo. Lembra, a igreja estava crescendo, estava tudo bom, muito gostoso em Jerusalém. Mas Deus permite que venha a perseguição para que a igreja se espalhasse. E lembra que nós começamos a ver que no capítulo 8 a igreja chega em Samaria. E algo espetacular acontece ali. Quando naquela evangelização dos samaritanos, por intermédio de Filipe, nós vemos ali eles também recebendo o dom do Espírito Santo. Então nós já temos Jerusalém, já temos Samaria. E agora, meus amados irmãos, no capítulo 10, o evangelho chega à Judeia. Porque Cesareia, a cidade de Cesareia Marítima, era a capital da província da Judeia. Era a capital romana dessa província da Judeia. Então, Judeia tinha como capital Cesareia. E é exatamente na cidade de Cesareia que um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora 9 do dia. Sabe que hora que era a hora 9? O dia começava às 6 da manhã. Soma 6 com 9, quanto dá? 15. Era 15 horas, 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde estava Cornélio agora, orando, quando viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido, mas sublinha isso, têm subido para memória diante de Deus. Amados, aqui nós temos um homem gentil, romano, chefe de um grupo de 100 soldados,
homem piedoso, homem que a Bíblia diz que temia a Deus, mas que não conhecia ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Mas era um homem que tinha um bom relacionamento, como veremos mais para frente, com os judeus, e talvez impactado pela religião judaica, buscasse ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Ele até orasse de forma piedosa, constante, estava intercedendo por sua família, por ele. Mas não somente isso, além de piedoso e uma pessoa que orava constantemente, era uma pessoa que ofertava, ajudava, era alguém generoso. Parte daquilo que ele recebia, ele socorria aos pobres, dava esmolas ao povo, aos necessitados. Esse homem exemplar, pessoa piedosa, temente a Deus, de um caráter ilibado, de profunda compaixão e que influenciava toda a sua casa. No entanto, diante de todo esse currículo invejável de uma pessoa respeitável, faltava-lhe algo. A ponto que Deus, se compadecendo desse homem, ouvindo as suas orações, porque Deus não é surdo, e Ele ouve as orações de todos, e essas orações chegavam a ponto de serem destacadas como memoráveis. Talvez Deus olhasse para Cornélio e lhe dizia: o que falta-lhe, Cornélio? Falta-lhe o mais importante. Está lhe faltando Cristo. Porque, amados, você já conviveu com pessoas e que você diz: olha só, está faltando um pouquinho. Não está faltando um pouquinho, está faltando tudo. Porque sem Jesus de nada adianta, e o primeiro ponto da nossa reflexão é exatamente esse. Talvez aqui hoje entrou alguém de caráter ilibado, talvez você conheça pessoas memoráveis, talvez você destaque pessoas que têm um caráter muito mais ilibado do que muitos cristãos. Existem pessoas com quem nós podemos fazer negócio e que nós sabemos que cumprirão suas palavras, diferentemente do que alguns cristãos que se apresentam por aí. Mas eu queria te dizer que se você entrou aqui essa noite, apoiando-se em suas boas obras, nas suas esmolas, na sua piedade, no tempo que você destaca para temer a Deus e quem sabe até orar e falar com Ele, eu quero que você saiba que o primeiro ponto da nossa mensagem hoje é esse, de que ninguém, eu repito, ninguém, eu disse o quê? Ninguém será salvo por sua moralidade. Ninguém nessa vida será salvo por sua moralidade, mas somente por intermédio da fé em Cristo. Você pode dizer amém ou não? Ninguém vai chegar no céu se justificando por conta da sua moralidade. Ainda que a vida desse homem fosse uma vida piedosa, ainda que as suas orações fossem memoráveis, lhe faltava algo. Lhe faltava o mais importante, lhe faltava Jesus. Ai, irmãos, por isso que o versículo 4, mais uma vez eu destaco as últimas palavras: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus, nada mais do que para memória. Olha, como tinha um homem lá em Cesareia que me temia, como tinha um homem lá que o caráter dele, a vida dele era muito melhor do que muitos que diziam que me conheciam. E essa vida memorável precisava do mais importante, que era Jesus. Sabe por quê? Porque em Efésios 2, 8 e 9, você sabe o que está escrito? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, salvação, graça, fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Cornélio não poderia se gloriar de suas obras, porque salvação é produto da graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por isso que eu quero que você saiba que ainda que esse homem tivesse aquele testemunho memorável diante de Deus, mas algo lhe faltasse, eu quero que você saiba que Deus é tão, mas tão misericordioso,
Deus é tão soberano, magnífico, que Deus provê a muitos que estão com sinceridade em seus corações, buscando a verdade. Deus provê e Deus dá a oportunidade de que estes possam chegar à verdade. Sabe, graça, fé, salvação é dom de Deus. Você talvez entrou aqui hoje a convite de alguém. Talvez alguém tenha gastado tempo falando de Cristo para você, dizendo: vai lá, vamos comigo na igreja. Talvez hoje foi o dia em que você rompeu as barreiras e veio aqui para ouvir a palavra do Evangelho. E talvez você diga: não, eu sou melhor do que muitos crentes, tem um vizinho lá que são crentes, olha, se for para ser crente daquele jeito. E talvez você mesmo, olhando para a sua própria vida, diga e se ache melhor do que muitos. E sabe, Deus é tão misericordioso que tem olhado, quem sabe, para a tua sinceridade e tem providenciado a você a possibilidade para que você possa conhecer a verdade, e a verdade que há em Jesus Cristo. Quem sabe são seus companheiros de trabalho, alguém que tem insistido em falar para você, alguém que tem insistido em diariamente te mandar uma mensagem, te apresentar o Evangelho e te falar de Jesus. A vida de Cornélio para nós é uma tremenda lição de que o Espírito Santo é realmente quem toca nos corações antes mesmo de alguém ouvir o Evangelho. Porque o papel do Espírito Santo é exatamente esse. Veja o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem é que convence o homem? Você pode repetir comigo? Quem é que convence? O Espírito Santo. E Deus é tão grandioso que toca nessas vidas. E você talvez esteja aqui hoje por um toque do Espírito Santo de Deus para vir e ouvir a verdade. E a verdade para você é essa, é nua e crua, de que ninguém será salvo por sua moralidade. Mas as pessoas só podem ser salvas por intermédio da fé em Jesus Cristo. Ah, mas o Espírito Santo toca, convence, e Deus se compadece daquele que se aproxima dele com sinceridade. Faltava o principal para Cornélio, que era Jesus Cristo. E para que a mensagem chegasse até Cornélio, seria necessária a ação da igreja. Seria necessário que a igreja se mobilizasse, seria necessário que alguém se levantasse. Seria necessário que alguém apresentasse a Cornélio a verdade do Evangelho em Jesus Cristo. E é interessante, eu ouvi essa frase de John Stott, que dizia que Deus sempre prepara tanto o mensageiro quanto o ouvinte. Amém ou não? Deus sempre prepara tanto o mensageiro quanto o ouvinte. Por isso que para que Cornélio soubesse o que lhe faltava, enquanto orava, Deus o move para a solução. Deus não o deixa enganando-se nessa vida de caráter ilibado. Deus não deixa que Cornélio continue achando que o seu caráter, que as suas obras o justificaria diante de Deus. Mas veja que enquanto com sinceridade esse homem orava, eu não sei se ele já tinha ouvido falar de Pedro ou não, eu não sei se ele sabia que Pedro estava naquela cidade ou não, mas ele sente, isso está a partir do versículo 5, leia comigo, lá em Atos 10, a partir do versículo 5, agora pois envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Mais uma vez eu te digo, talvez você seja um Cornélio dos nossos dias, ou talvez você conheça algum dos Cornélios dos nossos dias, gente boa, gente temente a Deus, gente de vida memorável, de caráter ilibado, mas não descanse a sua vida enquanto você não apresentar a este o fato de que
ninguém será salvo por sua moralidade. Mas as pessoas só podem ser salvas por intermédio da fé em Cristo. E se você entrou aqui hoje e está apoiado na tua moralidade, eu te digo aqui abertamente, você precisa de Jesus. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não vem das nossas obras, para que nenhum de nós nos gloriemos. Em segundo lugar, a partir do versículo 9, nós vamos ver que Deus já estava trabalhando no coração de uma outra pessoa. Deus trabalhava no coração de Cornélio, impulsionando-o a que buscasse o esclarecimento do que ele precisava fazer, chamando a Pedro. Mas ao mesmo tempo lá estava Pedro, na cidade de Jope. E num momento de oração, também Pedro teve da parte de Deus o esclarecimento do que ele deveria fazer. Não se esqueça de que o plano de Deus, que era de compartilhar o evangelho a toda criatura, estava sendo cumprido através desse mover do Espírito Santo, de forma miraculosa. Não espere que anjo vai te visitar. Não fique esperando que num sonho você vai ter a visão. Porque Deus o que tem que falar hoje, Ele vai falar por intermédio da sua palavra. Você pode dizer amém ou não? Mas aqui nós vemos um fato miraculoso, para que possa consolidar e sacramentar o fato de que a salvação precisaria chegar também na Judéia. E como é que isso acontece? No versículo de número 9 do capítulo 10, começa a narração. No dia seguinte, indo eles seu caminho, eles quem, lembra? O Cornélio destacou alguns de seus criados e mais um piedoso soldado que servia a ele. Vão lá para a cidade de Jope e procurem a casa do Simão Curtidor, que lá vai estar Simão Pedro, e chama ele para vir aqui. Porque Deus tem um recado importante através de Pedro para nos dar. E esses homens foram. E aí o que acontece? Quando eles estavam já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para fazer o quê? O que Pedro estava fazendo? Versículo 9: orar. Você viu? Deus fala com Cornélio quando ele estava o quê? Orando. E Deus vai falar agora com Pedro quando ele estava o quê? Orando. Você quer resposta de Deus? Você está buscando resposta para a sua vida? Ore. Você tem orado, tem destacado o tempo para orar e falar com Deus? Ou você está esperando que os outros te digam o que você tem que fazer? Ore, tenha uma vida de oração. E ele sobe ao terraço para orar, quase a hora sexta. Que hora que é essa? Lembra? Eu disse que o dia para o judeu começava às 6 da manhã. Junta 6 mais 6, que horas que era? Meio-dia. É por isso que no versículo 10 diz que Pedro teve o quê? Fome. Você costuma ter fome ao meio-dia? A gente tem fome, né? Mas estava Pedro aqui orando antes da refeição. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Sabe, ele passa a ter uma visão. E nessa visão, o que ele vê? Ele vê o céu aberto e descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. Imagina aqui que se fosse um lençol atado pelas 4 pontas, e ele viu aquele lençol grande atado pelas 4 pontas descendo do céu. E o que havia dentro desse lençol? Havia, versículo 12, de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Isso, vocês se lembram? Eu disse que Deus usa um gentil temente a Deus, mas Deus usa um judeu dos mais nacionalistas e legalistas que você pudesse imaginar. Tanto que Pedro, quando vê esse lençol atado pelas pontas e com vários animais que a lei mosaica impedia-os de comer, e vem essa voz dos céus dizendo: mata e come, Pedro no versículo 14 disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum, ou não digas ser imundo o que Deus purificou. E aconteceu isso por quantas vezes, irmãos? Parece que com Pedro a coisa só funciona em 3 vezes. Você percebe? A vida de Pedro tem o número 3 cercando a vida dele por completo. Lembra, Gustavo, quantas vezes ele negou ao Senhor Jesus? 3. Quantas vezes Jesus disse para ele: Pedro, você me ama? 3. E agora, para ele poder receber aquilo como sendo de Deus, precisou a voz falar com ele por quantas vezes? Tem mais gente teimosa assim aqui ou não? Deus está falando vai, e você, vai, vai! Quantas vezes Deus tem que falar com você para você dar ouvidos? Depois de 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se no céu. E a palavra que ficou gravada na mente de Pedro foi essa: não chame de impuro o que Deus purificou. E aí no versículo 21, pula comigo para o versículo 21. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Irmãos, olhando esse texto, eu quero te chamar para a segunda reflexão. Você se lembra? Na primeira eu disse que ninguém será salvo por sua o quê? Moralidade, mas somente por intermédio da fé em Cristo. E olhando o desenrolar da história, eu quero te chamar a segunda reflexão, de que a igreja de Jesus Cristo precisa levar o evangelho a todos os perdidos, e isso sem preconceitos. Amém ou não? É a igreja de Jesus Cristo quem tem que levar o evangelho aos perdidos e sem preconceitos. Deus precisou fazer esse rebuliço na vida do nosso irmão Pedro, para que ele jogasse por terra o seu preconceito. À medida que Deus lhe fez ver essa visão, não considere mais impuro ou comum o que eu purifico. E por 3 vezes fez com que ele percebesse que na realidade o que Deus queria falar ao seu coração é que ele não mais deveria considerar impuros os gentios. Aquele não deveria mais negar a mensagem do evangelho aos gentios, que o evangelho não era só aos judeus, mas a porta da salvação estava sendo aberta agora a todos. Por isso, você e eu, como igreja, como IBEG, precisamos vencer também os nossos preconceitos, as nossas tradições humanas, que têm impedido que o evangelho avance aqui em Bugaçu. A igreja não pode excluir ninguém da sua comunhão, seja por raça, classe ou cultura. É por isso que eu sempre digo, a igreja aqui, que lindo quando a gente vê famílias, porque a igreja é composta por famílias, amém ou não? É o pai e a mãe, são os filhos, e não importa a sua classe social, não importa o bairro onde você mora, não importa a sua cor, não importa a sua origem, o evangelho é para todos, porque Cristo morreu e morreu por todos, amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. A tradição não pode ser um obstáculo à verdade de Deus. É por isso que então no versículo 23 diz que no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Lembra? Cornélio vai e manda o quê? Alguns dos seus criados e mais um soldado piedoso com eles. E aí volta lá para Cesareia quem? Além desses que foram chamar Pedro, vai Pedro, mas Pedro leva também alguns, o quê? Irmãos de Jope. Vamos lá comigo, até porque isso é bíblico. É pela palavra de 2 ou 3 testemunhas que todo o testemunho é confirmado. Pedro não vai sozinho. Assim, meus amados irmãos, como Pedro precisou abandonar as noções do que é puro e impuro, nós como igreja de Jesus também devemos rever os nossos conceitos e acolhermos todas as pessoas necessitadas de salvação. Lembrando que, em primeiro lugar, irmãos, ninguém será salvo por sua moralidade, mas somente por intermédio da fé em Cristo. E se pela fé em Cristo é que as pessoas são salvas, nós como igreja, é a segunda reflexão, precisamos levar o evangelho a todos os perdidos, e isso sem preconceitos, amém ou não? Todos precisam ouvir do evangelho, todos.
todos precisam ouvir do Evangelho. E essa é a nossa tarefa. Louvado e bendito seja o Senhor. Por isso, nós vamos para a terceira reflexão. A partir do versículo 24, diz que no dia imediato chegaram a Cesareia. Olha que a viagem foi de um dia inteiro, hein? Para chegar em Cesareia Marítima. E Cornélio, os que estavam esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que interessante, Cornélio não queria só ouvir ele o que Deus tinha para falar, mas convida todos os seus parentes e todos os seus amigos íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Essa atitude cria em Pedro uma repulsa e uma palavra de censura. E a palavra de censura está aqui no versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou o quê? Homem. Só um adendo aqui, hein? Não quero ferir, não quero machucar, não quero aqui ir contra a fé de muitos, e principalmente da grande maioria da nossa nação brasileira. Mas qual é a religião que perdura no Brasil? Qual é? Qual é a religião? A católica. E quem é o líder maior do catolicismo? O Papa. E quem os católicos dizem que foi o primeiro Papa? Pedro. O que Pedro fez quando um homem se prostrou diante dele para procurar o adorar? Levanta, eu sou homem como você. O que faz hoje o líder da igreja maior, quando as pessoas se prostram para adorá-lo e venerá-lo? Recebe a adoração. Ah, irmão, se Pedro fosse o primeiro Papa, ele já era um Papa totalmente diferente. Mas sabemos que ele não é. Eu ouvi um amém. Eu ouvi um amém, é isso mesmo, ele não é. Mas só tirando esse adendo de lado, veja, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Percebe? A visão de Pedro do lençol com os animais fez com que ele percebesse: na realidade, Deus não está aqui querendo tratar de animais comigo, Ele está querendo tratar de seres humanos. Lembra quando Cristo disse: venham, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. E Pedro disse: vocês sabem, não era lícito para mim, eu sei que isso vai gerar problemas, eu sei que eu vou ter que me explicar depois com os outros apóstolos, mas eu estou aqui porque eu não posso desobedecer à voz de Deus. E aí no versículo 29, por isso sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Vamos lá agora, vamos sentar? Qual é a prosa? Me diga, Cornélio, o que é que você quer saber? Ah, irmão, Cornélio vai contar todo o acontecido, tudo que a gente já sabe como é que aconteceu. Quando ele na hora nona foi orar, que veio lá o anjo do Senhor, que disse para ele: olha, tuas orações estão chegando só para memória, você precisa de mais uma coisa, vai lá, chama Pedro. Então Cornélio vai contar tudo isso para Pedro. E a gente vai continuar a leitura no versículo 33. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O primeiro que teve o seu coração quebrantado foi Pedro. Oh, Deus me revelou, eu não posso fazer acepção de pessoas. Meu amado, você está fazendo acepção de pessoas. Deus está te dizendo: vai e prega, vai e fala para aquele, é aquele mesmo. Você está relutando porque é aquele mesmo que você está dizendo: eu não vou, outro vai ter que ir. É você mesmo quem tem que ir. Não delega, não terceiriza. Pedro não delegou nem terceirizou, mas Pedro foi. E Deus quer que você vá em nome de Jesus. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. E Pedro vai começar a apresentar o evangelho puro e simples. Vai começar a anunciar a Cornélio quem é Jesus. Senhor,
de todos. 37, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro, mas a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, amém ou não? Esse é o seu Salvador, Cornélio, é esse a quem eu venho te anunciar. De nada adianta as tuas orações, de nada adianta as tuas esmolas, de nada adianta toda a sua piedade. Você precisa crer nesse Jesus que morreu por teus pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, amém ou não? E é isso que nós temos que anunciar para toda criatura, para todo homem debaixo dos céus. Oh, meu amado irmão, não delegue a outro. E se você entrou aqui achando que alguém pode se justificar por sua moralidade, ninguém jamais será salvo por sua moralidade, mas somente pelo Evangelho de Jesus Cristo, amém? É por isso que a igreja precisa se levantar e anunciar a toda criatura, sem exceção e sem preconceito, o Evangelho que salva, que redime e que transforma o pecador. Não, e aí anunciando, versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E foi aí a chave. Eu tenho certeza que Cornélio deveria já estar chorando, se prostrando, se ajoelhando, ele com toda a sua casa, e naquele momento de confissão, de reconhecimento, de saber quem era Jesus, e a necessidade que eles tinham de Jesus. É nisso que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E no versículo 45, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, o que isso quer dizer? Que quando Pedro foi para lá, levou, lembra, alguns irmãos com ele, e levou justamente os mais difíceis, aqueles mais tradicionalistas, aqueles que viviam dentro do legalismo, dizendo que ainda as pessoas que se convertiam tinham que serem circuncidados, ou seja, guardarem as tradições judaicas. Mas estes homens, quando viram o ocorrido, aqui está dizendo que esses fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar o quê? Línguas, e magnificar a Deus. Que línguas, irmãos? Que línguas? Idiomas. O que é que aconteceu em Atos 2? Quando o Espírito Santo desceu, eles glorificaram falando em outros idiomas, a ponto que a cidade de Jerusalém, que estava cheia de cretenses, árabes, laodicenses, ali fala de várias nacionalidades. Eles, quando ouviram eles falando nos seus próprios idiomas, se maravilharam e glorificaram a Deus. O Evangelho estava sendo anunciado ali em Atos 2, que deveria ser para toda a tribo, raça, língua e nação. E o que aconteceu aqui foi exatamente igualzinho. Por isso que esses homens, ao olharem esse milagre, disse: uau, como é que nós, versículo 47, podemos recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, amém ou não? O batismo não veio antes, mas o batismo veio depois que Cornélio e todos de sua casa creram em Jesus. E é assim que é. O batismo é posterior à salvação e não antecede a salvação. Irmãos, eu disse em primeiro lugar e já estou me encaminhando para o último ponto da mensagem. Vamos ver se vocês estão comigo? Quem era Cornélio? Homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas, orava.
caráter ilibado. Mas faltava-lhe o quê? Jesus. Eu disse para vocês então, que ninguém será salvo por sua moralidade. Toma cuidado, você que está relutando e deixando para depois. As tuas obras não te salvarão. As tuas obras não te justificarão. Você precisa de Jesus. Agora, já que as pessoas precisam de Jesus, em segundo lugar, a reflexão foi que a igreja precisa fazer o quê, irmãos? Levar o evangelho a todos os perdidos. Isso sem o quê? Sem preconceitos. Não podemos ter preconceitos. Isso tudo porque a terceira reflexão, olhando para o que aconteceu na casa de Cornélio, nos leva a ver que o evangelho de Jesus Cristo salva e transforma todo aquele que crê. Amém? O evangelho de Jesus Cristo salva e transforma todo aquele que crê. Por último, nós vamos para o capítulo 11. No capítulo 11, nós temos a última reflexão da noite. E nos primeiros 14 versículos, eu não precisarei ler para vocês, porque os primeiros 14 versículos é Pedro de volta a Jerusalém e contando exatamente todo o ocorrido. Pedro vai fazer agora um relatório da sua viagem até Cesareia, contando tudo que aconteceu. Mas a partir do versículo 15, tem algo que eu te chamo a refletir comigo. No versículo 15 do capítulo 11 diz que quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus, presta atenção agora, grifa em nome de Jesus esse versículo 17. Grifa o versículo 17. Aqui tem uma chave hermenêutica tremenda. Veja, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós. Deus deu a Cornélio e a todos que lá estavam na casa dele o mesmo dom que deu a nós. E ele vai falar, quando é que eles receberam esse dom? Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? O que aconteceu com Cornélio foi a mesma coisa que aconteceu quando aqueles apóstolos e os discípulos de Jesus creram em Jesus. Pedro poderia dizer, o que aconteceu, o que nós presenciamos com ele, é o que acontece todos os dias com a gente. É o que acontece em todas as nossas celebrações, é o que acontece em todas as nossas reuniões. Não. Esse evento tremendo, miraculoso, dessa vinda, do falar em línguas, é algo que Pedro, justificando-se, disse, aconteceu com eles, igualzinho o que aconteceu com a gente, e o que aconteceu com a gente naquele dia em que a gente creu em Jesus. Não era algo corriqueiro, não era algo que acontecia a todo instante, mas quando Pedro se justifica, no versículo 18, enfim, vem a conclusão dessa mensagem. Na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amém ou não? Até aos gentios, até a nós, Deus deu o arrependimento para a vida. Eu concluo, irmãos, a mensagem dessa noite, dizendo que hoje nós vimos que a conversão de Cornélio vai marcar a abertura do evangelho aos gentios. É por isso que hoje eu disse que o tema da nossa mensagem é a porta da salvação aberta para quem? Para os gentios. Para você, para mim, para nós.
Deus salvou Cornélio, um homem piedoso, centurião romano, temente a Deus, através de Pedro, um judeu extremamente nacionalista, tradicional, demonstrando que o evangelho é para todos os povos. Agora, mais uma vez eu vou dizer para vocês, Deus falou com Cornélio quando ele estava orando. E Deus falou com Pedro quando ele estava orando. A oração é a chave para nossas vidas. A oração é o que move os céus. A oração é o que abala os céus. A oração é o que faz com que Deus se compadeça de um homem, a ponto de que o Espírito Santo toca nesse homem, para que ele fosse ao encontro de Pedro para saber o que lhe faltava. É a oração quem quebra o preconceito de um homem chamado Pedro, para se levantar e anunciar a mensagem do Evangelho. A oração rompe barreiras. A oração transforma vidas. A oração traz vitórias para todo aquele que busca a Deus. E é através da oração que essas três verdades são fundamentadas em nossas vidas. Ninguém será salvo por sua moralidade, mas somente por intermédio da fé em Jesus Cristo. Amém? Mas, irmãos, a igreja precisa levar o evangelho a todos, e a todos os perdidos, sem preconceitos. E, em terceiro lugar, é o evangelho de Jesus Cristo quem salva, e salva todo aquele que crê nele. O que fazer diante desse evento? O que fazer diante dessa palavra? Primeiro, dedique-se à oração. Saia daqui disposto a falar com Deus, a orar, a buscar nele o direcionamento para a sua vida. Se você ainda está vivendo uma vida de engano, achando que pode levar a sua vida sem Jesus, ore hoje para que Jesus transforme a sua vida. Sabe qual é a oração que a Bíblia garante que Deus ouve a todo instante, a todo momento? É a oração de confissão a Ele, dizendo: eu sou um pecador, salva-me. Está disposto hoje a pedir que Ele te salve? Talvez está te faltando o mais importante. Não saia daqui apoiado na tua religiosidade e na tua moralidade, porque ninguém é salvo por sua moralidade. Mas você, meu amado irmão, ore mais. Ore para que Deus tire de você a timidez. Ore para que Deus tire de você o preconceito. Ore para que Deus tire de você o medo de fazer o que você tem que fazer. É para aquele Cornélio que Deus quer que você fale. É para aquele Cornélio mesmo que Deus quer que você se levante e vá até ele. Não delegue a outros. Pedro só foi porque estava sensível a Deus. E isso surge quando Pedro estava orando. Ore a Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Examina os teus preconceitos e obedeça ao Espírito Santo. Obedeça. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Creia em Jesus como Salvador. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, diga: eis-me aqui. Eu vou aos Cornélios que o Senhor quer que eu alcance. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Alguém que hoje quer